Fazer hoje um sobre o canetado. O pessoal estava falando que tinha um pouco de dificuldade com relação ao canetado, que tinha dificuldade com a pena, então vamos trabalhar isso aqui um pouquinho hoje. E eu hoje vou fazer um canetado preto sobre um ouro que já foi passado aqui, essa borboleta dourada. Agora eu vou fazer os detalhes da borboleta dourada com o canetado. Então eu vou usar a tinta Shine Black, que é um preto bem intenso, da Esther Batista, e vou usar também o óleo para canetar da Esther Batista também. Esse óleo para canetar, a diferença dele para o Copaíba é que ele é um pouco mais fluido, então vai ser mais fácil de correr na pena. Eu vou dando as explicações ao longo do percurso aqui da pintura, tá bem? Bom, eu já fiz a tinta aqui, mas eu vou fazer de novo, porque eu resolvi fazer o vídeo depois que eu já tinha começado. Então, vamos começar do zero, tá bem? Então, eu pego aqui um pouquinho de tinta. Como eu vou usar bem pouquinho, é um canetado mínimo ali, então eu vou colocar um pouquinho aqui do Shine Black. Vocês observem que a tinta é bem escura, esse preto da Esther, ele é bem escuro. E vou acrescentar algumas gotas de óleo para canetar. Essas gotas eu tenho que ir aos poucos para que ele não fique fluido demais. Então eu coloquei aqui 2 gotinhas. Se tiver pouco eu coloco mais. É melhor eu ir dessa forma do que eu colocar tudo de uma vez e ficar com uma tinta fluida demais e ter que colocar mais pó para espessar a tinta. E aí não vai funcionar bem, né? Porque eu vou gastar mais tinta do que eu precisaria normalmente quando eu tiver que espessá-la. Então eu vou aos poucos aqui, né? Eu acho que ela já tá numa textura boa para correr na pena, e eu vou explicar aqui direitinho como é que funciona esse assunto da pena. Como que a pena trabalha? A pena é uma ferramenta muito antiga, né? Que começou com pena de verdade, com pena de pássaros, e depois ela foi evoluindo, a tecnologia foi sendo avançada, que no uso da tinta ainda, né? No emprego da tinta, hoje ninguém precisa mais de pena para escrever, todo mundo usa caneta esferográfica ou caneta de tinta mesmo, mas o fato é que a pena esse material aqui, é feito geralmente de aço inoxidável, né? Exatamente para que não enferruje. E essa pena, ela tem um chanfro aqui no meio, ela tem uma abertura. Além de ter uma abertura aqui no meio que quase não dá para enxergar, porque é muito pequenininho, eu vou tentar limpar um pouquinho essa pena para vocês verem melhor aqui o chanfro que existe no meio da pena. Então, ó, aqui nessa parte aqui, aberta, nessa parte aberta, ela tem um corte ali. Não sei se está dando para ver direitinho, mas ela tem um corte. Nesse corte é que a tinta vai correr. E na pontinha da pena, ela é um pouco torta, ela é um pouco... Aqui, ó, quando eu faço isso, talvez dê para vocês verem melhor a pena abrindo. Nessa abertura é que a tinta vai correr. Ou seja, não adianta eu querer canetar com a pena de lado, não adianta eu querer fazer isso porque a tinta não vai sair. A pena tem que estar perpendicular, ela pode estar até um pouquinho inclinada, mas ela tem que estar perpendicular à superfície que eu vou usar. E aí eu colho a tinta mais fluida, essa tinta tá bem fluida, provavelmente não daria para eu fazer pintura com ela. A tinta para fazer o canetado, ela precisa ser mais fluida, ela precisa ter mais veículo, que é ou Copaíba, ou esse óleo para canetar da Esther que eu mostrei, ou vários tipos de veículo que a gente pode usar. No curso que eu vou dar, o pessoal também está me cobrando esse assunto do curso. No curso que eu vou dar, eu vou ensinar várias técnicas de canetado, que vai ser bem interessante também para vocês aprenderem outras coisas. Então, às vezes a gente fica preso, né, só em alguns tipos de veículo, e não, existem vários veículos que a gente pode usar para fazer o canetado. Eu tô achando que essa tinta aqui ainda tá um pouco espessa. Eu vou testar algumas penas aqui também para vocês verem, porque tem pena que realmente ela já estragou.
Não adianta eu querer forçar a barra de usá-la, porque ela já estragou e ela não vai correr direito. Às vezes ela entorta a pontinha, porque aqui existe uma pontinha bem pequenininha, um pouco inclinada para o lado de cá, exatamente para que na hora que eu faça isso, o chanfro que existe no meio da pena abra e faça com que a minha tinta corra. Então, ó, quando eu faço isso, ó, ela vai correr. Agora, como eu disse anteriormente, não adianta eu querer vir com ela de lado. Não adianta eu vir com ela de lado, porque ela não vai, a tinta não vai sair, nem de um lado, nem de outro. Agora, se eu fizer assim, porque eu estou abrindo o chanfro da pena para que a tinta flua por entre esse chanfro e vá para a minha peça. Então, recapitulando, a tinta tem que estar fluida para que ela corra na pena. A pena tem que estar boa, então, ó, vamos usar essa pena boa aqui. Agora, vamos usar uma outra pena que não está tão boa. Deixa eu ver se essa aqui não está tão boa. Eu acho que ela não está. Ela tá boazinha também, mas ela dá uma falhada, tá vendo? Ó, ela começou a falhar e ainda tem tinta aqui. Então, quer dizer que ela não tá 100%. Essa aqui, ó, ela funciona um pouquinho e depois ela começa a falhar, ó. E aí ela não tá funcionando bem. Então, a pena tem que estar boa para que a gente possa fazer o trabalho sem maior estresse. E existem penas de vários formatos. Existem penas de vários formatos, de várias espessuras desse chanfro aqui, para que seja feito um traço mais grosso ou um traço mais fino. Então, ó, essa aqui também tá bem boazinha, ó. Ela é mais fininha do que a primeira que eu usei, ó. Essa aqui, ó, nem que se eu faça muita força, ela não sai mais grossa. E essa outra aqui que eu usei anteriormente, vou fazer um traço aqui do lado, ó, ela naturalmente ela sai mais grossa. Apesar da pena ser aparentemente mais fininha, essa aqui é a mais grossa e essa aqui é a mais fina. Então, ó, mais grossa e mais fina. Agora, se eu quiser apertar bastante a pena também, eu consigo fazer com que o traço fique um pouco mais grosso. Mas não é o ideal, porque eu vou ter que ficar fazendo força para poder canetar. E não é o ideal, inclusive porque eu vou deformar um pouco a pena. Então, se eu quero um traço mais grosso, eu uso uma pena que me dá um traço mais grosso, tá? Existe até pena que tem o chanfro aqui, essa voltinha que ela tem, ele é bem chato, ele é bem largo, e aí ela dá um traço realmente largo. Nos vídeos que a gente vê sobre caligrafia, fica muito claro isso. Tem penas que aqui é completamente chato, exatamente para vir um traço maior. Para porcelana, isso não funciona, porque o traço chato, ao mesmo tempo, ele despeja mais tinta sobre a peça. E na porcelana isso não pode acontecer, porque a gente não pode ter... Na porcelana isso não pode acontecer, porque a gente não pode ter espessura de tinta sobre a peça. A gente tem que ter uma tinta bem fininha sobre a peça, porque senão ela descasca. Então, aqui eu vou começar a canetar a minha xícara. Eu vou canetar essa borboleta aqui. Ela vai ficar muito mais bonita, porque aqui, olha, o lustre que eu usei aqui é um lustre amarronzado e com o ouro fica bem apagadinho, né, sobre o lustre. Então, eu vou usar, na verdade, eu vou usar a pena mais fina. Quando eu fizer o canetado, é que a borboleta vai aparecer de verdade. Então, vamos lá, vou começar aqui. Um pouquinho pra lá para não sujar a peça. Quando aqui eu tô fazendo uma superfície muito lisinha, porque eu não usei tinta de porcelana, né? Eu usei aqui o lustre. Se eu tivesse usado a tinta de porcelana, seria absolutamente necessário que, para canetar,
eu lixasse a peça antes. Eu tenho que lixar um pouquinho. Agora, porcelana, a gente não lixa com qualquer lixa d'água, não, né? Vocês sabem que a porcelana a gente lixa com uma lixinha especial. Ela é muito fininha. Quando a gente passa a mão, ela praticamente não parece uma lixa, mas ela é uma lixinha. E ela só vai tirar a porosidade que fica após a queima, para que a pena corra sobre a porcelana. Porque se ela tiver áspera, ao passar a pena, vai ficar agarrando, vai dificultar muito o meu trabalho. Aqui não há necessidade da lixa, porque o lustre ele não deixa nenhuma aspereza na peça. O lustre ele é muito, muito fininho, muito... O lustre é muito fino, então ele não deixa, ele é líquido, né? Ele não tem pó. O lustre ele já vem líquido, diferentemente da tinta de porcelana que vem em pó, que a gente tem que espatular. E aí, geralmente, ela deixa alguma aspereza na peça e aí eu tenho que lixar. No caso do lustre, o lustre é líquido, ele também, o veículo que é usado para ele também é líquido, então não tem menor necessidade. Olha só como é que a borboleta já vai ficando muito mais bonita depois que eu começo a canetá-la, não é? Ela já vai aparecendo o contorno dela, já vai aparecendo a forma bonita dela, porque a forma da borboleta é maravilhosa, não é? A forma da borboleta é uma coisa encantadora, como a das flores também, é muito encantador a forma que a borboleta tem. E aí aqui eu vou conseguindo ressaltar esse formato tão bonito que apareça realmente sobre a peça, que é o objetivo, né? Essas xícaras eu tô fazendo para alguns colecionadores que me pediram. E eu tô fazendo xícaras variadas. Então agora aqui, ó, vou começar a desenhar um pouco sobre a borboleta, fazer algum desenho aqui que vá definindo melhor o contorno dela. Então, mas basicamente o canetado é isso, é uma coisa simples, não é nenhum bicho de 7 cabeças não. Se você usar a ferramenta correta, se você usar o material correto, né, a tinta que seja uma tinta boa. Tem tintas, gente, que são muito ruins de trabalhar. Elas são areientas, eu as chamo de tintas areientas. Elas sempre ficam parecendo que estão como areinha. Outras tintas, não. Outras tintas, aqui tá difícil de fazer, porque eu não tô querendo apoiar, porque se eu apoiar, vocês não vão enxergar a peça, porque ela vai deitar, e aí vocês não vão enxergar eu canetando. Mas, geralmente, eu não faço. Aqui eu tô deixando essa parte aqui, ó, sem apoio, mas geralmente eu faço a xícara assim, completamente apoiada, para que eu não tenha trabalho de ficar segurando. Então, eu vou começar aqui a fazer o contorno. Então, eu vou fazer o contorno. Essa aqui é outra xícara. Eu vou fazer aqui o contorno da borboleta com a pena mais fina, que foi a que eu escolhi para fazer. E à medida que eu for fazendo, vocês vão ver que ela vai tomando forma, ela vai ficando muito linda. Mas algo que eu já falei, e eu vou repetir aqui agora, dando uma recapitulada, é o seguinte: quais são as coisas importantes para que eu tenha um canetado bonito? Bom, a firmeza na mão é imprescindível. Então, se eu tenho uma aluna que não tem muita firmeza na mão, eu vou desencorajá-la a trabalhar com canetado, sendo que existem tantas técnicas bonitas e ótimas para que ela possa fazer ao invés do canetado. Canetado é para quem tem a mão mais firme, né? Não precisa ser uma mão muito firme, mas uma firmeza é ótima para que eu consiga um resultado adequado. Se eu não tiver uma mão firme, o que acontece? Os traços vão ficar sinuosos,
eles não vão ser contínuos, eu começo a picar muito o traço e o canetado não fica bonito, ele fica mais grosseiro. Então é muito importante que quem vai canetar tenha uma mão mais firme. A segunda questão é a seguinte: a própria tinta, super bem espatulada, é super importante que a tinta que eu vou canetar, ela seja muito bem espatulada, porque a tinta de porcelana, ela é em pó, né, gente? Acabei de mostrar. Então, esse pó, ele entope um pouco a pena. De vez em quando, é até adequado que eu limpe, tire essa tinta da pena e volte aqui para a tinta com ela mais limpa, porque é muito frequente que a pena entupa de vez em quando. Então, de vez em quando, eu tenho que voltar lá e limpar a pena. Então, a tinta tem que estar super bem espatulada, ela tem que estar muito lisinha, sem os pós originais, né, dela. Então, eu tenho que trabalhar bastante o veículo que eu for usar para que ela se dissolva toda. A própria pena, a ferramenta, gente, o uso da ferramenta boa, o uso de pincéis bons, o uso de material bom para que o resultado seja positivo é imprescindível. Não adianta a gente querer ter resultados positivos, né, lindos, com material ruim. Nunca é a mesma coisa. Você consegue algum resultado, mas jamais será a mesma coisa. Então é super importante que eu use materiais bons, né? O material de porcelana, ele não é um material barato. O material de porcelana é um material muito caro. Ele é muito específico, né? O lustre aqui que eu estou usando, esse lustre aqui, ele é a base de metal precioso. Essa borboleta, o fundo dela aqui, é feito com ouro. Então, isso tudo tem um custo mais alto. E tem a outra questão também, que é tudo muito manual, muito demorado. Então, é natural que o custo seja mais caro. Mas a gente não consegue um resultado bom com material ruim. Isso aí é impossível. Tinta boa, veículos bons, ferramentas boas, isso tudo é super importante para que o resultado final fique lindo, né? E bom, eu tô fazendo aqui o contorno enquanto eu vou explicando algumas coisas. A próxima que eu quero falar, eu já falei da firmeza na mão, eu falei da tinta, falei da pena. E outra coisa importante também, eu tenho que enxergar, né, gente? Isso aqui é um detalhe minucioso. Então, eu tenho que ter um óculos bom, se eu não enxergo a olho nu, mas da forma que eu enxergava quando eu era criança. Então, eu tenho que ter um óculos bom, eu tenho que, se eu não tenho um óculos bom, que eu possa trabalhar com aquelas lupas também, né? Com aquelas lupas que a gente adapta aqui na cabeça e trabalha com a lupa, mas o canetado não tem jeito da gente ter um bom canetado se a gente não estiver enxergando o que está fazendo. Vai ser muito difícil, né? Então, essa parte também é super importante. E aqui, além de eu fazer o contorno da borboleta, eu faço alguns desenhos também para que ela fique com mais detalhes, ela fica muito mais bonita com esses detalhes aqui que eu tô fazendo. O outro detalhe com relação à tinta é a espessura, né? Eu preciso chegar na espessura de tinta, né, adequada para que a tinta flua na pena. Não tem como eu canetar com uma tinta muito grossa. Não tem como eu canetar, por exemplo, com copaíba velho. O copaíba velho, ele vai endurecendo, ele vai ficando mais espesso. O copaíba mais espesso fica muito difícil de canetar. Eu só uso esses veículos, eu uso o óleo para canetar da Ester e uso o copaíba. Todos dois me servem muito bem, mas o óleo para canetar da Ester, ele realmente tem uma fluidez maior e eu consigo um resultado melhor em termos de dificuldade. É mais fácil trabalhar com o óleo para canetar da Ester do que
do que simplesmente com copaíba. E aqui eu vou fazendo uns detalhes maiores aqui na borboleta, para que ela vá ganhando um aspecto mais detalhado. E fica lindo, porque aí o ouro também aparece, olha só. Quando eu faço assim, quando eu passo preto, o ouro também ressalta muito mais, porque o lustre é quase da tonalidade do ouro. É diferente, mas é parecido, né? Então aqui, ó, eu ganho uma gama de detalhe muito maior quando eu faço esse canetado. Detalhes, né? Os detalhes são super importantes. E as minhas peças, elas têm essa característica, né? Elas são bem detalhadas e é assim que eu gosto. Eu gosto das coisas assim bem... Dá muito trabalho, mas o resultado, pro meu gosto, é legal. Uma peça muito simples, ela nunca tem o mesmo efeito, né, de uma peça mais trabalhada. Então, e o canetado também, ele é gostoso de fazer. Ele não é desagradável. Quando todo o material está colaborando, né? Todo o material e a capacitação também nesse sentido de mão firme, enxergar bem. Quando isso tudo está funcionando direitinho, ele é prazeroso. Se não for dessa forma, ele se torna um pesadelo, né? Para quem está canetando. O pessoal mesmo que me pediu para fazer esse vídeo falou: eu não consigo canetar de jeito nenhum. Então presta atenção em todos esses aspectos que eu levantei aqui, porque todos eles vão ajudar. Não deixa nenhum de lado, não, porque pode ser justamente ele que está transformando o seu prazer de canetar em um pesadelo, né? Então não deixa isso acontecer, não, porque o canetado ele é muito bonito na pintura em porcelana, ele dá um nível de detalhamento muito maior, né? Às vezes você vai canetar sobre a pintura que você já fez ou antes da pintura que você vai fazer. Então, olha só como que a borboleta fica muito mais bonita do que estava antes. Essa é outra, né? Eu fiz outro desenho de borboleta, mas ela é muito mais bonita depois de canetada. Depois eu vou mostrar a xícara prontinha para vocês verem. Acho que vocês vão gostar de ver ela prontinha.